Muito bem, vendedores. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a abordagem do consumidor no ponto de venda. Mas antes de falar dessa abordagem que a gente faz no ponto de venda, eu queria lembrar um pouquinho da nossa antiga história, dos nossos ancestrais, coisa de 10 mil anos atrás. Eu preciso te lembrar que o nosso cérebro ele é dividido em três partes para a gente facilitar na didática. E eu já falei, existe um cérebro nosso que se chama reptiliano, uma parte do nosso cérebro, que é esse cérebro reptiliano, que dá as respostas mais rápidas, mais urgentes que a gente necessita em certos momentos. Então, como eu estava falando, a gente estava falando do homem ancestral, aquele homem que saía para caçar. Então, ele entrava na savana em busca do seu alimento. Só que ele caçava e também era caçado, não era só ele que caçava. Então, ele era um homem sempre alerta. Então, ao entrar na savana, muitas vezes ele percebia que estava sendo seguido, que ele estava sendo observado. Essa sensação de ser seguido e observado muda a nossa fisiologia. O coração acelera, aquela coisa toda. Para quê? Para que a gente fique em estado de alerta, porque se a gente for atacado, a gente precisa decidir se a gente corre ou luta com o inimigo. E por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente entra no ponto de venda, parece que ocorre a mesma coisa. Eu fico imaginando um momento em que eu estou passando numa loja, pensa só essa cena. Você está querendo comprar uma televisão, aí a loja é porta aberta, então você olha lá no fundo e percebe que as televisões ficam lá no fundo, lá no fundão, tal. O que você faz? Você entra na loja. Ao entrar na loja, batata, o vendedor da vez vai começar a te seguir. É sempre assim, praticamente todas as lojas de magazine, essas lojas eletrodomésticas, assim. Você entra na loja, existe o vendedor da vez, é muito engraçado isso. Aí o vendedor da vez começa a te seguir. Aí você vai fazendo uns zigue-zagues assim para despistar ele, mas ele continua ali. Então quando você chega e vai olhar a sua primeira televisão, que você olha para ela e você está querendo ver aquela televisão enorme, o vendedor olha para você e fala: posso ajudar? Rapaz, é igual na savana. Aquilo traz alguma coisa para dentro de nós, um sentimento de luta ou fuga. Você está ali entrando, você ainda está se ambientando e alguém vem te perturbar. Não é o momento. Então, vendedores, a dica que eu dou é: deixa o cliente entrar. Você, garçom vigilante, aquele garçom que, né, tá sempre olhando as mesas, quando alguém levanta para fazer um pedido, você vai lá e serve. E vendedor não tem que ser diferente. Deixa o consumidor lá, deixa ele bem à vontade, e aí quando ele levantar, que aí é a hora que a fisiologia dele está mostrando para você que ele quer fazer alguma pergunta, você vai lá e o atende. E não faça essa pergunta de posso ajudar, porque a resposta é sempre automática. As pessoas de cada 90 de cada 100 posso ajudar que você solta, 99 fala não, um só que diz sim. Então muda a sua abordagem. Aliás, eu tenho uma sugestão muito interessante. Essas lojas normalmente são lojas de eletrodomésticos. Então assim, tem micro-ondas, tem cafeteira, por que você não muda a abordagem? Você não chega com um saquinho de pipoca pequeno, entrega na mão do consumidor e fala assim: olha, bom dia, enquanto o senhor observa a televisão que o senhor gostaria de ter, olha, estou te oferecendo uma pipoca. E aí ele começa a comer a pipoca, e aí o cérebro dele começa a entender que ele está na casa dele, que ele está comendo pipoca, vendo TV. Então aquilo começa a ficar mais confortável. Você tem máquina de café na loja, você tem máquina de chocolate. Oferece um café, oferece um chocolate. Isso deixa o consumidor mais calmo, mais pronto para o consumo. Você melhora as questões de dopamina, serotonina, todos aqueles hormônios que trazem felicidade, que trazem uma sensação de recompensa. Então você começa a deixar o teu consumidor mais à vontade, se sentindo verdadeiramente em casa. E aí, meus amigos, ele pode olhar para a televisão dele, comendo a pipoca, e aí ele fala: por que não? Por que não hoje? E aí ele vai comprar a sua televisão. Às vezes naquele dia ele nem queria comprar, mas por todo esse atendimento que você deu para ele, por todo esse ambiente que você proporcionou a ele, ele ficou confortável
e aí ele aceitou e fez a compra. Então, vendedores, sejam criativos, mudem a estratégia. O ponto de venda está muito igual. Se você entra na loja A, se você entra na loja B, se você entra na loja C, todo mundo te atende do mesmo jeito, só quer pegar o meu dinheiro de consumidor e trocar por um produto. Essa relação não funciona mais. Quem se diferenciar e quem for criativo vai vender mais. Porque senão, vou te falar uma coisa, a internet está aí, é muito mais barato comprar pela internet. Então, por que não mudar o ambiente de vendas? Por que não mudar a atmosfera da sua loja para deixar o consumidor ali mais tranquilo, mais propenso a comprar? A dica de hoje foi sobre ponto de vendas. Eu espero que você tenha gostado. Dá um joinha, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!